Em 20 minutos eu vou mostrar para vocês como dominar a filmagem usando o seu smartphone. Isso é para você que é um social media, que é um influencer, que quer gravar os seus próprios vídeos, pode ser um profissional assim, liberal, um autônomo, um empresário. Ou para você que quer ser um filmmaker, ou para você que é um filmmaker e ainda não sabe como dominar a filmagem usando o seu celular. Eu prometo para vocês que quando esse relógio chegar em 0, você vai estar dominando totalmente a filmagem usando o seu celular, o seu smartphone. Nesse vídeo eu vou te mostrar como configurar o seu celular, como tirar o maior proveito dele, como fazer uma exposição correta, como usar os acessórios, lentes, gimbals, movimentos, tudo que você precisa para dominar realmente a filmagem usando o seu celular. Para você ter ideia, todo esse vídeo foi produzido usando um iPhone 12. Todas as imagens que eu fiz, essas imagens que vocês estão vendo agora, também foram feitas somente com um iPhone 12. Uma outra informação para vocês entenderem o que está rolando no mundo em relação à filmagem com os celulares. Um diretor que chama Steven Soderbergh, ele fez diversos filmes usando um smartphone, usando iPhones, tá? E desses filmes, um deles faturou 15 milhões de dólares de bilheteria. Tem um filme que esse diretor fez que ele usou, para você ter ideia, um iPhone 7. O primeiro passo para a gente trabalhar bem e corretamente e profissionalmente usando o nosso celular é usando um aplicativo para controle manual. Exatamente isso que você está ouvindo, tá? Fica tranquilo que eu não vou complicar a sua vida, exigir que você conheça muitos recursos sobre cinematografia. A ideia não é essa. Se você conhece, vai te ajudar. Mas a ideia não é que você precise conhecer disso. Mas quando a gente vai fazer um vídeo, por exemplo, com o aplicativo da câmera nativo ali do iPhone, né, a gente tem uma certa dificuldade ali com exposição, controle de balanço de branco, frame rate. O celular, o seu smartphone acaba fazendo todas as escolhas por você. Quando a gente escolhe um aplicativo, vem diversos recursos, diversos recursos para que você tenha o controle sobre todo o processo de gravação. E é justamente esse primeiro passo que você precisa dar para ter imagens, vamos dizer assim, cinemáticas, imagens profissionais, imagens que convençam. Por exemplo, essa imagem aqui, você saberia dizer se isso foi feito por uma câmera ou por um celular? Eu vou dar aqui umas dicas de alguns apps que você pode usar. Por exemplo, tem o Filmic Pro, que é um dos mais antigos. Ele só tem disponível para iPhone. Uma outra dica que eu posso dar para vocês, pode ser outro celular, Android e tal? Pode. Essas regras, essas dicas e tudo isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo pode ser usado em qualquer celular, qualquer smartphone. Mas a minha opinião é que se você for usar muito o celular para filmar, não só para férias ou hobby, de repente você vai usar um social media ou vai fazer mais trabalhos, ou um próprio canal do YouTube, eu aconselho que você invista num iPhone. Não estou sendo patrocinado pela Apple, infelizmente. Câmera, lente é diferente, é superior, vai te facilitar a vida. Um outro aplicativo que é gratuito, que chama Blackmagic Camera, que é da Blackmagic, né? Esse app é gratuito, super completo, então você vai ter acesso a todos os recursos que a sua câmera oferece. Ele tem para Android e tem para iPhone também. Tem alguns Androids que não vão conseguir abrir, ele não vai conseguir rodar. Tudo que é lançado, câmera, de lente, de acessório, é lançado para iPhone. Então isso também facilita o acesso a todos esses recursos, que vai facilitar para você ter imagens mais cinemáticas. Então a gente passa por 5 fundamentos. Pilares da filmagem. O primeiro deles é resolução, depois vem frame rate, ISO, shutter speed, white balance. Resolução você vai escolher se é 4K ou 1080. Frame rate é os frames por segundo, 24, 30, 60, 120. ISO é a sua exposição, né, sua sensibilidade à luz. Shutter speed é a velocidade do obturador, depois eu explico de uma forma fácil que você não vai precisar de grandes conhecimentos para isso. E tem o white balance, que é o balanço de branco, avisar a sua câmera, avisar o seu celular que o branco é branco e o preto é preto. Vou explicar como isso vai ficar mais fácil. É importante que você tenha tudo isso reguladinho, setado, bonitinho, para que você tenha imagens cinemáticas, imagens bonitas, imagens de qualidade. Pegou a câmera na mão, pegou o smartphone na mão, o primeiro passo é fazer todas essas regulagens. Aplicativo para controle manual, por exemplo, o Blackmagic Camera. Você definir a resolução, 4K ou 1080. Por que eu escolheria o 1080 ao invés do 4K? Somente em um cenário, e não tem espaço em disco, frame rate maior, 120 ou 240, para usar em câmera lenta, tá? O frame rate maior é usado para câmera lenta. Então o 4K vai te dar mais resolução, mais definição, a sua imagem vai
ter mais qualidade. Com isso, você passa uma imagem mais profissional, com isso uma imagem mais cinemática. Então isso é muito simples, não tem muito segredo. 4K maior resolução, 1080 menor resolução, mas pode ser usado quando você quer usar uma imagem em câmera lenta. Então, definida a nossa resolução, a gente parte para o frame rate. Vamos configurar. Eu escolhi um 4K, eu quero agora 24 ou 30. O que é esse frame rate? Frames por segundo. É quantas fotinhos vai fazer por cada segundo. Então, 24 vai ter uma flicagem como se fosse um cinema. 29 ou 30 vai ficar um pouco mais fluido. E 60, o iPhone não vai fazer 4K em 60. Se você quiser 60 frame rate, 60 fotos por segundo, uma forma de esticar o tempo para usar para câmera lenta, ou 120, você vai ter que ir para 1080. Então, eu só usaria esse frame rate em cenas que você sabe que você vai querer usar uma câmera lenta. Alguns movimentos, por exemplo, o movimento de luta, o movimento de dança, você fala, esses movimentos aqui eu vou querer usar vários pontos dele em câmera lenta. Então você já grava isso em 1080, 60, 120. Já sabendo que, né, a sua resolução vai ficar um pouco menor, a sua qualidade cai um pouquinho da sua definição. E aí o frame rate é o 24 ou 30, né? Quando você tem muito movimento, o 30 vai ficar mais fluido. O 24 vai sempre dar aquela cara de cinema. Então, se você quer dar um ar cinemático para sua imagem, gravar em 4K 24 é bem interessante. Eu vou falar mais para frente sobre a diferença específica do 24 para um 30 ou para um 60. O que isso impacta diretamente na sua imagem. Vamos falar sobre o white balance, o balanço de branco. O que é o white balance? O que é esse tal raio do balanço de branco? É basicamente dizer para sua câmera, dizer para o seu celular, que o branco é branco. Então, se eu estou na rua, se eu estou em ambiente externo, o céu, o sol tem uma temperatura de cor, dizendo que é branco. 5600 Kelvin, você vai dizer isso para o seu celular, tem ali um símbolo WB, você clica ali, tem no manual, ou tem símbolos de luz do dia, ou tungstênio, ou incandescente, né? Tem os presets automáticos e tem esse número que você pode setar, no número que é a representação da temperatura de cor, que é na escala Kelvin. 5600 é a luz do dia, tudo que for externo põe 5600 que vai dar certo. Quando é interno, você depende da temperatura de cor das lâmpadas, ou se você tem uma janela, a luz do sol 5600. Você pode ter uma luz quente e você pode ter a luz do sol, então você vai ter um conflito de temperaturas de cor. Então o ideal é você trabalhar com lâmpadas com a mesma temperatura de cor. Então, se a lâmpada for mais para o amarelado, ela está mais próxima de 3200 Kelvin. Se ela estiver mais para o azulado, as lâmpadas, geralmente elas vêm, essas lâmpadas de LED, 6500 Kelvin. Então é importante que você saiba essas temperaturas, vê na própria lâmpada, na caixinha da lâmpada, que é para que você não mexa errado, senão vai alterar a cor de pele. E não é interessante para que seu vídeo tenha uma cara profissional. Ele não pode estar com uma cor estranha. As pessoas têm que olhar o preto. Tem que estar preto, branco não pode estar amarelado, não pode estar azulado, ele tem que estar branco. Depois você mexe nas questões de pós-produção, color grading, que a gente não vai falar aqui. Esse assunto para outro vídeo. E nós vamos para o shutter speed. Aqui é importante que esse shutter speed está relacionado com o seu frame rate. Não pira, é simples. Frame rate, lembra? 24, 30 ou 60. O shutter speed vai sempre ser colocado o dobro do seu frame rate. Repetindo, o seu shutter speed vai ser colocado o dobro do seu frame rate. Vamos lá na matemática. Se eu coloquei 24, 48. Se eu coloquei 30, 60, se eu coloquei 60, 120. Ponto. É isso. Ah, mas e se nós vamos chegar em outras situações? Por exemplo, eu vou falar disso daqui a pouco. Você entendeu, né? Shutter speed, o dobro do frame rate. Frame rate 24, shutter speed 48. 30, 60, 60, 120. Simples assim. Aí a gente vai para o ISO. O ISO basicamente é o seu regulador de ganho. Tá muito claro, eu abaixo o ISO para deixar a imagem em exposição correta. A exposição correta é... Vamos definir isso. O branco não pode estar estourado. A minha pele não pode estar com pontos brancos estourados. Ela tem que estar visível como se fosse a olho nu. Isso vale para o céu, isso vale para uma parede, isso vale para tudo. Você deixa uma exposição que não pareça que está muito claro. Bom aos seus olhos. Então você vai ter que usar o seu bom senso. Não tem um padrão para a gente escolher isso. Você tem que usar os seus olhos. A pele tá boa, mas o céu estourado. Qual que eu vou escolher? Então a gente vai ter algumas situações assim, da qual você acaba escolhendo a pele. É importante que você saiba preservar, não estourar a sua imagem, expor ela correta. Então o ISO, tem esse botãozinho do ISO, que eu posso abaixá-lo para escurecer a imagem ou subi-lo para clarear a imagem, para aumentar a sensibilidade à luz. A gente volta para o shutter speed. Por quê? Porque quando você abaixou todo o ISO e ainda está claro, por exemplo, numa imagem externa, estou num ambiente externo, e a imagem ainda continua muito clara, muito estourada, e eu não tenho mais para onde baixar esse ISO.
aí eu vou para o Shutter Speed. Ou eu posso usar um filtro, que chama filtro ND, densidade neutra. É um acessório que a gente usa nas lentes das câmeras. Também tem isso para iPhone. Você põe, ele vai escurecendo a sua imagem como se fosse um óculos escuro. Ele é um óculos escuros que chama filtro ND, densidade neutra. Então tá muito claro, baixei o ISO, eu boto esse filtro na frente. Não, eu preciso de outro filtro, põe outro filtro na frente. Então você pode pôr, tem filtro com 2 stops, 4 stops, que ele vai escurecendo. E aí você viu, não, agora ficou bom. Tem muito sol, eu pus um de 4 stops, ficou bom, ok. Mas aí você tem que investir nisso, tem que comprar o filtro. Então se você pretende fazer filmagens com o smartphone, é importante que você compre. Caso você não tenha, você pode escurecer um pouco mais a sua imagem usando o seu Shutter Speed, que é o seu S, como vai estar escrito no seu celular. Ele é 1/, que vai estar o dobro do seu frame rate, 1/48 ou 1/60 ou 1/120, depende do seu frame rate. Se continua muito claro, você sobe ele 1/100, 1/125, 1/200 até ficar na exposição correta. Mesmo não sendo o ideal de você usar o Shutter Speed dessa forma, você pode também usar para escurecer a imagem, para diminuir essa claridade. Correto? Se tiver dúvida, deixa nos comentários aqui. Isso é importante que você faça de uma forma correta. Vamos falar um pouco sobre acessórios. Você pode usar o seu celular na mão e você pode usar alguns acessórios, como um tripé, como eu estou usando aqui na frente. Então, em gravações assim, entrevista e tal, você precisa ter um tripé. Assim, na mão vai ser cansativo, ele vai tremer. Então, é uma coisa óbvia, mas é importante ser dita. E para movimentos, você pode usar na mão, como você pode usar um gimbal. Um gimbal para celular, ou se você é um filmmaker, você pode usar o seu próprio gimbal. Adapta com alguns acessórios, tem uns ganchinhos ali e tal, que você põe e adapta isso no gimbal, e você pode usar esse mesmo gimbal que você usa para câmera, usar para o celular. Por que eu iria usar um celular, afinal, se eu tenho uma câmera? Porque tem muitas situações práticas, ou que você não pode usar uma câmera, que o celular seria bem-vindo. Ou porque é muito prático para alguns casos, por exemplo, de um social media ou de um produtor. Agora, continuando essa parte de acessórios, eu queria falar com vocês sobre lentes. O seu celular, o seu iPhone, a partir do seu iPhone 12 ou 12 Pro, ele vai ter 3 lentes, 3 câmeras dentro dele. E ele tem 3 lentes que são uma lente de 26mm, que é considerada a lente normal deles. Tem uma de 50mm, que é basicamente a tele, que é aquela lente mais fechada. E tem a grande angular, que é ultra grande angular, que são 13mm, que é uma lente que vai pegar mais partes do seu ambiente. Para que serve cada uma delas? Lentes grande angulares, elas servem para você pegar maiores espaços, como um ambiente pequeno, e você quer mostrar uma arquitetura, decoração, você acaba usando essas lentes maiores. A normal, que seria a 26mm, que já é uma grande angular, mas para o celular é a lente mais normal, é que você vai mais usar, é onde o seu iPhone tem uma câmera de maior resolução, é onde tem mais qualidade de imagem para você que usa o iPhone. E a outra, que é o X2, né, que é o 52mm, é aquela mais tele, que além de ter um zoom maior, né, vai ter uma outra percepção de imagem, tem essas questões óticas, tá? Quanto mais grande angular, mais ela distorce tanto as pessoas quanto os ambientes. A normal e a 50 também tem esses efeitos. Você vai ter que fazer o teste para entender quais são essas distorções. A ultra grande angular, por exemplo, se você pôr muito perto da pessoa, vai ter uma distorção, deixar com o nariz maior, tem distorções. Se você põe em cima, fica com uma cabeça grande, com o resto pequeno. Mas é importante que você saiba que cada escolha de lente vai ter uma distorção ótica, né? Não é tudo com os nossos olhos. O mais próximo dos nossos olhos aí seria a lente de 50mm, que é o X2, mas tanto a grande angular quanto a X2 não é a melhor câmera do seu iPhone. Para isso, existem lentes que adaptam no seu iPhone. Tem as capas, que já tem uma rosquinha, e aí você compra essas lentes para rosquear ali, usando aquela lente 26mm, que é a X1, que é onde tem a maior resolução da câmera do seu iPhone. Assim você aproveita a maior qualidade de imagem do seu iPhone, adaptando para essas lentes, ou para uma grande angular ou para uma teleobjetiva, tendo os efeitos óticos e também tendo a maior qualidade da sua câmera do seu iPhone. Tem umas configurações aqui no aplicativo da Blackmagic Câmera que é bem interessante. Lá você consegue escolher o codec, então pode ver ali o codec H265, H264. Qual a diferença? Basicamente visual nenhuma. Só que o H264, se você for editar isso no computador, no software de edição, seja ele no Premiere, no DaVinci ou até mesmo no CapCut, você vai ter menos dificuldades na sua máquina de travamento, de deixar lento, vamos dizer assim. O H265 ele é mais comprimido,
então vai exigir mais processamento da sua máquina vai ficar mais pesada. Se você for usar no celular, não creio que vai ter muita diferença, mas eu gosto mais do H264, é um pouquinho maior o arquivo, mas eu acho mais interessante para ser trabalhado. Depois você tem também espaço de cor, REC 709, ou REC 2020, ou DC3 D65, que é um outro espaço de cor. REC 609, um pouco menos de cor, REC 720 HDR, um pouco mais de cor. Se você vai trabalhar bem o espaço de cor no Color Grading, use o 2020. Se você não sabe do que eu estou falando, vai para o REC 709 que você vai ter resultados bons e vai facilitar a sua vida. Frame rate. Eu fiquei de falar para vocês por que eu escolheria 24, 30 ou 60 no frame rate para gravar. É importante que você saiba que isso tem uma diferença visual chamada Motion Blur. Esse Motion Blur é o quanto a sua imagem cria rastros. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Quando eu coloco no 24, eu tenho esse arrasto, como se tivesse um arrasto na imagem, como se tivesse sombras e fantasmas. Isso dá uma característica de cinema quando você põe em 24. Eu tenho mais essa junção, esse arrasto. Quanto mais eu vou subindo esse frame rate, coloco em 30, eu coloco ele em 60, aí eu vou tendo a imagem mais estática, vamos dizer assim, como você pode ver na imagem. Então você escolhe que tipo de imagem que você quer ter. Indo para o 24 você tem imagens mais cinemáticas, mesmo que tenha esse arrasto todo. E você vai subindo, vai ficar com uma cara mais realista. E com isso uma cara mais de vídeo, uma cara mais do dia a dia. Limitações do seu smartphone. Ele tem limitação de espaço interno, tem limitação de bateria e ele também tem uma limitação em ambientes com pouca luz. Então, se você tem um ambiente que você pode pôr luz, um ambiente externo, ou se você tem luzes para usar em ambiente interno, você vai ter imagens excelentes do seu smartphone, do seu iPhone. Já se você tem pouca luz, ele vai sofrer um pouquinho mais. Então é importante que você se prepare, que você invista em luzes se você vai produzir, ou use ambientes externos ou ambientes próximos às janelas para que você tenha luz em abundância, para que você tenha qualidade de imagem. Imagens cinemáticas também pede qualidade, mas investir em luz é sempre bom, independente se você vai usar o smartphone ou se você vai usar uma câmera. Ninguém mais precisa de câmera, vamos todo mundo usar o smartphone, vamos todo mundo usar iPhone. Não é bem assim, né? Mas com certeza a gente consegue transformar vídeos e deixá-los cinemáticos, deixá-los com qualidade profissional, mesmo usando o smartphone, usando essas poucas técnicas. Ele não veio aqui para substituir, nem é essa a ideia, mas, por exemplo, se você quer usar em algum hotel ou em alguma viagem ou em alguma produção que necessita ser mais rápido, você pode usar tranquilamente, né? Tem muitos lugares que não deixam você usar câmera, por exemplo, um shopping. Você quer usar o cenário do shopping, você não vai conseguir usar. Você vai ter que pedir autorização, pagar uma grana e tal. Com o smartphone você consegue de boa, então você sabendo essas técnicas vai te ajudar também. Como você pode ver aqui, nós temos um método que chama Guia Definitivo do Filmmaker, onde eu ensino você, que não é um filmmaker, a se tornar um filmmaker. Isso usando um smartphone ou usando uma câmera, porque os princípios vão ser os mesmos. Lá vocês vão ver todos os princípios cinematográficos de iluminação, enquadramentos, planos cinematográficos, lentes, câmeras, luzes, movimento de câmera, tratamento de cor, edição de vídeo usando o seu celular ou usando uma câmera. Lá você vai ter uma formação completa também em comunicação, relacionamento e marketing para que você deslanche a sua carreira. Então digita lá, clica no link que está aqui, tá nos comentários ou está na descrição, para você conhecer o nosso método e se tornar um filmmaker aí desejado pelo mercado. Zerou o relógio aqui. Tenho certeza que você está dominando a filmagem pelo celular. Você ainda vai ter algumas dúvidas quando você for executar, mas todas as informações que você precisa para fazer filmagens profissionais com o seu smartphone, com o seu iPhone, estão aqui nesse vídeo. Pode assistir de novo, pode assistir pela terceira vez, que eu tenho certeza que você vai gostar. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer movimentos de câmeras usando o seu gimbal. Não perca que o próximo vídeo vai estar irado. Aguardo vocês então no próximo vídeo. Um beijo!